um outro caso registrado aqui na capital. Depois de todos esse novo que eu te falei, da mulher que ficou sem um pedaço do dedo, não foi o único que apareceu de ontem para hoje. Uma advogada foi até a delegacia para denunciar o ex-marido dela, porque ela era mantida em cárcere privado. Gente, é mais um caso de violência contra a mulher. Deixa eu falar com ele, Lucas Freire, que está ao vivo, já adianta pra gente todos os detalhes de mais esse caso, né, Lucas? Bom dia para você. Manaus. Infelizmente, Larissa, a gente já inicia o programa com essas notícias e, como você bem falou, a importância da denúncia, a importância da vítima ir até uma delegacia, prestar o depoimento e solicitar uma medida protetiva para que casos como esse que a gente tem visto com frequência não aconteça mais. Mas a gente sabe que, infelizmente, né, esses casos são rotineiros e a gente traz aqui justamente para isso, para que as pessoas que fazem esse tipo de crime possam pagar. A vítima dessa vez, Larissa, é a advogada Nicole Menezes. Nicole Menezes, que sofreu aqui uma tentativa, né? Sofreu com essa questão de agressões psicológicas com cárcere privado. E a gente está aqui, Larissa, ao vivo com ela. Bom dia, advogada. Uma situação triste. A senhora veio hoje aqui na sede da Delegacia da Mulher denunciar esse caso de agressão psicológica, cárcere privado, que aconteceu com a senhora. E, Larissa, inclusive, após ela perder, no caso, o bebê desse rapaz, do Igor. Bom dia, Larissa. Tudo aconteceu, como ele disse, após a perda do nosso filho. Eu perdi o nosso filho numa sexta-feira. Ele me deixou sozinha na maternidade e quando foi à noite ele sumiu. Sumiu o final de semana inteiro. E antes disso ele já tinha me deixado em cárcere outra vez, quando eu estava grávida. E após isso, foram mais umas 2 ou 3 vezes que ele saía de casa com a desculpa de que ia levar a chave para tirar cópia. E só tinha uma chave em casa. E ele nunca tirava cópia, sempre sumia por dias, não me respondia, mandava inúmeras mensagens. Eu não conseguia, às vezes, ir para o trabalho, porque o meu crachá estava com ele, a chave estava com ele. E eu não conseguia sair de casa, não conseguia chamar nenhum chaveiro, porque para entrar no condomínio somente com digital. Então foi um dia que eu estava sem água em casa, que eu estava bebendo água da pia. Eu tive que ligar para o dono do apartamento, ele pegou a chave original e teve que ir até lá, se deslocar até onde eu estava, para abrir o apartamento, porque eu estava trancada há mais de 3 dias e ele desaparecido. Então eu mandava muitas mensagens, ele não respondia, ele só visualizava, me bloqueava dos stories para eu não ver que ele estava em balneário, que ele estava em churrasco, que ele estava bebendo. Uma certa vez eu liguei, quem atendeu foi uma mulher. Na primeira vez que ele sumiu, que eu estava grávida, quando eu liguei, na segunda-feira ele sumiu numa sexta, na segunda eu liguei, quem atendeu foi uma mulher, e eu estando grávida. Aí no final de semana seguinte eu perdi o nosso filho. Não mostrou nenhuma empatia nem pela perda da criança, tampouco pela minha recuperação, foi bastante difícil, porque eu descobri que eu tenho a síndrome dos ovários policísticos, precisei fazer uma curetagem, porque eu fui mal atendida durante a constatação do aborto, tive que iniciar medicações pesadas, antibióticos e tudo mais, isso tudo sozinha, porque ele não ia comigo, não me acompanhava, não fazia nada. E quando foi dessa última vez agora, ele falou pra mim que ele ia pra Manacapuru pra visitar a filha dele. E eu dei um jeito de ficar com a chave, porque eu sabia que ele não iria voltar. Ele disse que voltaria umas 7 horas da noite. Quando deu umas 4 horas da tarde, eu perguntei a ele se ele iria para casa ou não. E ele falou, vou ver e lhe aviso. Aí quando foi na segunda-feira, eu mandei as contas de casa para ele, pra gente resolver a situação financeira. E ele simplesmente desapareceu. Desapareceu, não pagou nada, me deixou lá sozinha, com tudo para pagar. Tava com meu cartão, tá com a minha OAB. E eu tive que arcar com todos os custos. Foi quando o Dr. Abdala, né, me resgatou de lá e me levou para um outro local seguro, onde somente ele sabe onde eu estou. Porque nesse mesmo dia, na quarta-feira, ele se dirigiu até onde a gente morava, ficou lá, assim, pelo que a minha vizinha me falou, ele ficou lá por uns 40 minutos esperando para ver se tinha alguma notícia, ou se conseguia entrar, ou se falava comigo, se me via. Não me viu, me ligou várias vezes, eu não atendi. E aí foi quando ele me ameaçou, me mandou mensagem
dizendo que iria resolver de outros modos, que eu aguardasse, né? No caso, para eu aguardar para saber de que modos ele resolveria essa situação. Eu entendi como um tom de ameaça, me senti ameaçada, né? Até porque ele me ligou novamente e eu estava com muito medo dele descobrir onde eu estava. Então, com isso, eu me dirigi até a delegacia hoje para tomar todos os procedimentos possíveis e as medidas cabíveis. E graças a Deus eu fui bem atendida, graças a Deus as pessoas estão me ouvindo. A primeira repórter que entrou em contato comigo, na verdade, foi a Lara. E para mim foi um choque muito grande, porque quando a Lara entrou em contato comigo, que ela me pediu os prints, né, dos momentos que eu estive em cárcere, foi quando caiu a ficha. E eu acho que foi a parte mais dolorosa não foi nem ele ter saído de casa. Assim, acho que as duas partes mais dolorosas foi ter perdido meu filho sem apoio nenhum e tendo entendido que eu era uma vítima, que eu sou uma vítima de violência doméstica, que foi quando eu vi os prints. Acho que quando a ficha caiu, pra mim, foi a pior parte, porque eu, como advogada, na minha cabeça eu tinha que identificar os sinais, eu tinha que ver, eu tinha que saber, porque eu já atuei nessa área. E como que eu fui tão cega, tão permissiva? Ele me chamava de doida, de louca, e eu acabava pedindo desculpa pelos erros que ele cometia, porque eu achava que eu realmente estava sendo doida. E é um ciclo muito abusivo de um narcisista que te leva ao extremo, e quando você chega no extremo, ele te aponta, tá vendo? Você que é a louca. Então, assim, é bem complicado. Nicole, inclusive, a gente fala porque na maioria dos casos tem a agressão física, mas a gente sabe que a agressão psicológica também causa um trauma grande. Você que passou por essa gestação, perdeu a criança, você acredita que esses sentimentos, esse relacionamento conturbado tenha feito com que você tenha perdido essa criança? Com certeza contribuiu muito, porque como eu não sabia que eu tinha essa síndrome dos ovários policísticos, o risco de gravidez ele é de 30% a 50%, de aborto ele é de 30% a 50%, aborto espontâneo. E é muito difícil você engravidar. Então, quando você engravida, o risco é muito alto. A gravidez é de alto risco. Você não pode ter estresse, você não pode fazer esforço. Então, eu sempre vivia muito estressada dentro desse relacionamento, pensando onde é que ele estava, o que é que ele estava fazendo, que horas ele ia chegar em casa. Eu amanhecia o dia sem conseguir dormir, esperando ele. Mesmo tomando medicação para conseguir dormir, eu não conseguia, ficava esperando. Então, aquilo tudo me deixava muito à flor da pele, sabe? E ele usava desses momentos de extrema fragilidade, onde eu estava realmente frágil, à flor da pele, angustiada, para jogar na minha cara que eu era louca, que eu era doida. E tudo isso, de alguma forma, apesar da violência física ela ser muito grave, a violência psicológica que eu sofri, ela é tão grave quanto uma violência física, porque ela deixou marcas em mim que, assim, mesmo que eu tente de todas as formas, elas são irreparáveis, porque eu sofri tudo isso assim que eu perdi um filho. E acho que não tem como consertar o que ele quebrou dentro de mim. Nicole, e o Igor, nesse período de relacionamento que você teve com ele de 5 meses, em algum momento demonstrou que te amava de alguma forma? No início do relacionamento, como que iniciou o relacionamento e em que momento você viu que esse relacionamento realmente não estava mais dando certo? O Igor, como todo narcisista, no começo do relacionamento ele era um príncipe. Eu lembro que quando eu conheci ele, eu falei para uma amiga, eu acho que eu achei o homem da minha vida. Super prestativo, amoroso, carinhoso, o que eu precisasse, a hora que eu precisasse, tudo que eu precisasse, estava 100% disponível. Mas com o tempo eu fui vendo alguns comportamentos. Quando eu falava alguma coisa que ele não gostava, ele usava como forma de me punir o tratamento de silêncio. Eu cheguei a brigar com uma amiga, porque ela dizia pra mim, ele não presta, ele não é essa pessoa que ele diz ser. Eu não sei porquê, mas alguma coisa me disse que ele não é. E eu sempre defendia ele, porque pra mim ele era um príncipe. Só que quando a gente começou a morar junto, que a convivência que ela te mostra quem é a pessoa, foi que tudo mudou. Uma pergunta, você acha que a gravidez pode ter sido o ponto dele não querer esse filho e a partir daí iniciar, ou não, já começou antes da gravidez mesmo, essa questão de te tratar mal? Não, o primeiro sumiço dele se deu, acho que uma semana antes de eu ter abortado. E ele parecia muito feliz com a notícia, entendeu? Quando a gente descobriu o bebê, ele pareceu bem feliz, bem receptivo à chegada do nosso filho. Então, a não ser que ele estivesse mentindo sobre isso, que eu não duvido, mas pra mim pareceu que ele queria a criança tão quanto eu. Mas a atitude que ele mostrou após eu perder o bebê me mostrou que, na verdade, só quem amava essa criança era eu, não ele. Como que foi pra você decidir, falou, não, eu vou mostrar meu rosto, vou fazer essa denúncia, vou até a sede da Delegacia da Mulher, porque essa situação que aconteceu com você, como a Larissa também falou no início do programa,
várias outras mulheres passam por isso e você viu essa necessidade de ser essa voz, você que é advogada também, e agora se deu conta disso. Como que foi para você sentir esse desejo de vir e contar e detalhar sobre essa situação? Tudo aconteceu quando eu comecei a expor o ocorrido nas minhas redes sociais. E aí, com base nisso, outras mulheres que foram vítimas dele entraram em contato comigo. Uma mulher que ele bateu o carro e nunca pagou. Outra mulher que foi vítima de violência doméstica, mas não prosseguiu com a denúncia. Outra que também teve um relacionamento abusivo com ele. Então, umas 4 mulheres entraram em contato comigo e nenhuma delas tiveram coragem de prosseguir. Então, eu falei, não vai ser só por mim. Ele não vai sofrer a punição que ele merece só por mim. Vai ser por essas mulheres que também não tiveram coragem. Mas eu não as julgo porque elas não tiveram coragem, porque é muito difícil. Apesar de parecer fácil eu estar aqui falando com você, pra mim é muito difícil me colocar na posição de vítima, principalmente sendo advogada. Eu fico constrangida, eu fico com vergonha de ter aceitado tantas coisas em nome de ser amada, em nome de ter uma família, entendeu? E eu entendo o lado delas, mas essa denúncia não é só por mim, é por elas também e por tantas outras mulheres. Nicole, e o Igor chegou a procurar você após você fazer essas exposições nas redes sociais? Ele, a algum momento, quis que você não desse andamento a essa denúncia? Não, eu não sei se ele tem conhecimento do que eu expus nas minhas redes sociais. Eu sei que a família dele tem conhecimento, porque eu soube através de uma ex dele. Mas ele em si, ele não falou comigo. Ele me mandou umas mensagens fora de contexto, como se ele não tivesse me deixado trancado em casa, querendo criar um álibi, entendeu? E aí foi quando eu comecei a mandar os prints pra ele dos cárceres, entendeu? Eu falei, você tá mentindo? Porque eu tenho tudo aqui, eu tenho as conversas originais. Aí foi quando ele parou de mentir. Acredito eu que ele já tenha conhecimento, me mandou mensagem querendo criar um álibi, achando que eu não tinha mais as conversas, só que quando ele viu que eu realmente ainda tinha as conversas, porque eu aprendi sempre a guardar tudo, né? Então, quando ele viu que eu tinha as provas ali, aí ele desistiu e não tentou mais contato. E aqui na delegacia, o que a delegada orientou você? A medida protetiva foi feita, ele não pode chegar perto de você. Ele não pode chegar A medida protetiva já está, né, já está cabível e a delegada também já pediu a prisão preventiva dele. Só vamos mandar para o juiz para ele dar procedência e saber se ele vai acatar ou não. Nicole, eu queria que você deixasse agora uma mensagem às mulheres, né, que estão assistindo o Balanço Geral Manaus, algumas que com certeza passam por isso, porque a violência não é só a violência física, a agressão física, tem a violência também psicológica, que foi a que a Nicole passou. Eu queria que você desse esse relato, as mulheres terem coragem de vir, porque é importante fazer essa denúncia, para que números, né, de casos como esses possam diminuir. Você tá certo. Olha, o que eu posso dizer para vocês, mulheres, apesar de dizer a você ainda agora que eu não julgo as mulheres que não deram prosseguimento nas denúncias contra ele, mas eu as encorajo. Não é fácil, é muito difícil a gente se colocar na posição de vítima. É mais difícil ainda a gente entender que está dentro de um relacionamento abusivo com um narcisista. Ainda mais para mim, que sou tão bem instruída, que entendo das leis. E se é difícil para mim, imagina para uma mulher que não tem conhecimento das leis. Só que em algum momento, eu comecei a falar sobre isso na segunda-feira. Hoje é o quê? Hoje é? Sexta-feira. Comecei a mostrar isso nas minhas redes sociais na segunda. A falar, e uma hora me ouviram. Então fale, grite, esperneie se for preciso. Mas faça, fale, denuncie, porque uma hora as pessoas vão te ouvir. E quando as pessoas te ouvirem, ninguém mais vai te calar, entendeu? Então dê prosseguimento, tire força. Eu não sei de onde eu tô tirando forças, mas eu te garanto, quando você dá o primeiro passo, a força vem. Eu não sei de onde tá vindo a minha força, mas eu tô com uma força de uma leoa e eu vou lutar até o fim. Ele vai pagar por tudo que ele fez comigo. Nicole, muito obrigado, que você fique bem. E a gente vai, né, continuar acompanhando esse caso, Larissa, como a gente trouxe aqui, a Nicole, que foi vítima dessas agressões psicológicas, ficou em cárcere privado, e isso tudo após perder o bebê que ela tinha com o Igor. Um relacionamento aí de 5 meses, onde ela sofreu essas agressões emocionais, que ela sofreu justamente aí por conta de o Igor não dar todo o suporte necessário, principalmente durante a gravidez. Então ela decidiu vir
até a sede da Delegacia da Mulher na manhã desta sexta-feira, fez uma denúncia, a medida protetiva já foi assinada e o suspeito, o pedido de prisão preventiva também já foi ordenado. Então agora é andamento. A polícia vai seguir investigando esse caso para tentar localizar o Igor e, quem sabe, ele ser preso. Larissa, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Lucas. Nessa hora eu queria estar lá no lugar do Lucas, viu? Para dar um abraço na Nicole, porque eu tô aqui no orgulho. Eu queria dizer que eu ia usar a expressão, é isso. Que a força dela, a energia dela, eu podia passar a tarde inteira ouvindo essa mulher falando. Porque de uma sensibilidade, de uma sensatez, de uma coerência. Porque quando a gente fala de violência que não é só agressão, é disso que a gente está falando. É de que a mulher, independentemente dela ter instrução ou não, ela não percebe que está num relacionamento abusivo. É disso que a gente está falando. É de que depois que ela teve esse start, quando a gente fala de que a mulher ela tem vergonha de denunciar, é desse constrangimento que a gente está falando, porque quando ela cai em si, de que, meu Deus, eu aguentei tudo isso, eu esperei tudo isso para ter coragem de falar, é sobre isso, é do depoimento da Nicole e tantas outras mulheres, quantas Nicoles já não passaram por isso e não passam por isso. A diferença é que muitas não têm coragem de falar. Por quê? Porque tem vergonha do julgamento da sociedade, porque a família, porque as amigas vão dizer, eu não te falei? Eu falei pra ele que ele não presta. Porque tem muita gente que ao invés de amparar, julga, porque é mais fácil julgar. É muito mais fácil você julgar do que você ajudar. Só que nesse caso, ela teve coragem independentemente de qualquer coisa. E que bom que você teve coragem, Nicole, porque é sobre o constrangimento, é sobre o julgamento da sociedade, é sobre entender que você não tinha percebido que estava em um relacionamento abusivo, até ela se dar conta. Olha a quantidade de vezes que ela ficou trancada, a quantidade de desculpas que ela recebeu, até ela entender que ela estava sendo vítima de um cárcere privado. E eu estou falando de uma advogada que tem tudo isso com muita clareza na mente dela, é o trabalho dela. Ela sabe de tudo isso, mas até ela se dar conta de que isso estava acontecendo com ela, que bom que ela teve coragem. E não é só por ela, o que a gente sempre fala, tantas e tantas mulheres passam pela mesma situação. E o comportamento do agressor, ele tem sempre o mesmo... Ele não acorda um dia e fala assim, vou trancar essa mulher em casa. Não existe isso. Ele dá sinais. Ele é sempre um amorzinho no começo. E depois ele vem com sua louca, sua isso, sua aquilo, e ele vira o jogo. Tá vendo? Eu falei que você era louca mesmo. Ó, você dando piti, gritando aí. Tô falando, você tem que se cuidar, você tem que ver. É sempre do mesmo jeito. E ele já tinha feito isso. Por que eu falei que não é do dia pra noite? Ele já tinha... Deixa eu sair da frente pra vocês verem bem a carinha dele aqui. Ele já tinha feito isso com as outras companheiras. No mesmo caso da Kaline. Porque o Dieguinho já tinha feito isso também com as outras companheiras. É sempre o mesmo comportamento. Começa um amorzinho, depois ele faz uma bobagem, ele vai começando ali, olha, na palavra, você tá louca, você não pode isso, você não pode aquilo. E aí o tom vai mudando, e aí é um esbarrão. Não foi o caso dela, mas na Kaline foi. A Kaline, a influenciadora, que teve os dentes quebrados da Kaline, ele começou nesse discurso limitando ela. As amigas avisando, a família avisando, a mãe da Kaline falou pra ela. Limitando o comportamento dela. E depois foi um empurrão, depois ele já tinha agredido ela uma vez. E aí quando bate, quando vai pra agressão física, ai, desculpa, mas eu te amo tanto, nunca mais vai acontecer. Espera só um pouquinho a mais pra você ver se não vai acontecer. É fundamental que essa denúncia seja feita, é fundamental. Ela chegou a brigar com uma amiga, eu tenho certeza que essa amiga tá feliz da vida hoje, que valeu a pena ela ter alertado, brigou com a amiga, mas essa amiga deve estar com a consciência muito tranquila hoje, né? E dizendo, que bom, brigou comigo? Brigou, mas que bom que ela teve coragem de denunciar, não só pela Nicole, mas por tantas outras mulheres que passam pela mesma situação. Então sim, vocês não percebem na fala, no tom dela, que tem energia, que tem força, que tem coragem?
porque ninguém mais vai calar a Nicole nunca mais de agora em diante, sem dúvida alguma. A gente vai seguir acompanhando esse caso. A delegada já pediu a prisão dele, do Yuri. Falta a justiça dar o parecer favorável. Mas, de qualquer forma, a polícia já fez esse pedido. E já existe a medida protetiva. Tem muita gente que diminui a medida protetiva. Fala assim, não adianta de nada, porque é só ele chegar, ele sabe até onde ela tá agora. Agora ele sabe onde ela tá. Vai lá, corajosão, grandão, vai lá. Vai lá na delegacia da mulher agora, peitar ela. Não vai. Porque tem muita gente que fala, mas a medida protetiva, ele sabe onde ela tá, sabe onde ela mora e ela tá com medo. Mas com medo mesmo, ela teve coragem. Agora, por que é tão importante a medida protetiva? Porque se ele chegar perto, ela tá respaldada. Porque se ele ousar ter um contato com ela, ela aciona a polícia e fala, ó, Yuri tá aqui, Yuri tá querendo falar comigo aqui, Yuri isso, Yuri aquilo. A polícia vai lá, tá preso. Independentemente de ter mandado de prisão expedido ou não. Ah, mas a justiça ainda não deu parecer favorável. Mas se tinha medida protetiva, esquece. Se tinha medida protetiva, ele vai preso. Pode anunciar, mas aí vai ter uma segurança no entorno dela. Mas a gente trabalha com os recursos que tem. Não dá para diminuir um recurso que é oferecido, que é a medida protetiva. Tem muita mulher que fala, mas eu nem acredito que isso funcione. Mas se você tem essa medida protetiva, é um recurso a teu favor, mulher. No caso dela, se ele quiser ousar chegar perto dela, ele já vai preso imediatamente só por ter cumprido a medida protetiva. A gente vai seguir acompanhando e a gente tem certeza que o Yuri vai ser responsabilizado pela Nicole e por tantas outras mulheres que não tiveram coragem de denunciar. E enquanto mulher, entendo perfeitamente a Nicole, eu entendo. Às vezes as mulheres têm esse constrangimento, não querem se expor e a gente entende. Porque ser mulher nessa sociedade não é fácil, meu parceiro. Vou te contar uma coisa, viu? A mulher não tem um dia de paz. Todo dia é um julgamento atrás do outro. Você acha que não tem gente julgando a Nicole agora? Agora, depois de ouvir a história dela, tem gente julgando a Nicole, como tinha gente julgando a Kaline, como ainda tem. Gente dizendo, também esse videozinho na internet aí que ela colocou, né? Porque, segundo ela, essa briga, que resultou nos 3 dentes quebrados, começou por causa de um vídeo dela dançando na rede social. E aí ele deu um piti enciumado e por conta disso, essa briga começou. Por causa de um vídeo na internet, por causa de uma exposição na internet, aí tem gente pra dizer, também, né? Olha lá o vídeo que ela colocou na internet, olha a roupa que ela tava usando. Não interessa, nada justifica.